Então Deus estava, aleluia, respondendo para aquele povo o porquê havia tanta frieza espiritual, o porquê o Senhor não operava no meio daquele povo. E o Senhor vai responder, aleluia: mas as vossas iniquidades é quem faz a separação do meu poder. As vossas iniquidades é quem faz a separação de eu operar. Deus está dizendo: as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa operar, mas porém, aleluia, os vossos pecados fazem a separação entre mim, aleluia, e vós. E nós vemos nos dias atuais, meus amados irmãos, a frieza espiritual tem tomado conta das igrejas. A frieza espiritual tem tomado conta, aleluia, dos missionários, dos obreiros. Nós não vemos Deus operar da mesma forma que Ele operava na época dos discípulos, aonde paralítico andava, aonde cego enxergava, aonde mudo falava. Nós não vemos mais, meus amados irmãos, o batismo com o Espírito Santo ser derramado sobre a igreja. Nós não vemos mais pessoas chorar aquebrantadamente, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, sentindo a presença do Espírito Santo. E Deus está dizendo, aleluia, para nós, aleluia: eis que as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa operar. Eis que os meus ouvidos não estão gravados para que não possa ouvir. O Senhor ainda opera. O Senhor ainda, meus amados irmãos, Ele tem o poder para repreender as enfermidades. O Senhor, Ele ainda tem o poder para lançar por terra as feitiçarias, aleluia, as bruxarias. O Senhor ainda tem o poder de pegar um homem da criminalidade, aleluia, louvar-se a Deus, e levantar para pregar o teu evangelho. O Senhor ainda tem o poder, aleluia, de converter o coração do homem mau. Então nós vemos o porquê o Senhor não está operando, aleluia, louvar-se a Deus nos dias atuais. O Senhor vai responder o povo, aleluia, porque o povo estava questionando, aleluia, e Deus vai tomar o profeta Isaías pela palavra: eis que os vossos pecados fazem a separação entre vós e o vosso Deus. Então nós vemos, meus amados irmãos, aleluia, esta frieza espiritual, aonde homens, aleluia, estão inventando revelações que não provêm do Espírito Santo, aonde homens estão profetizando não segundo o Espírito Santo, mas segundo a carne. Mas a presença de Deus não se faz presente por conta do pecado, por conta da iniquidade, por conta da desobediência à palavra de Deus. A desobediência à palavra de Deus, meus amados irmãos, faz com que o Espírito de Deus se afasta. A desobediência de líderes, obreiros, missionários, pastores, está fazendo a presença de Deus se apartar, está fazendo o poder de Deus derramar, aleluia, não ser derramado. Hoje as pessoas entram dentro da igreja, não sente mais o poder de Deus, não sente mais a presença de Deus, porque está faltando o fogo santo do Espírito de Deus, porque está faltando a presença de Deus, aleluia, porque está faltando, aleluia, santidade, está faltando obediência à minha palavra, diz o Senhor. Nós vemos que Deus vai dizer para o sacerdote Josué: Josué, santificai o meu povo. Josué, santifica o meu povo. Nós vemos que o povo, ele vai sair, aleluia, do Egito com o coração sujo, porque o povo, aleluia, estava sendo escravizado, aleluia, louvado seja Deus, pelos egípcios, com costumes estranhos. Deus há muito tempo, aleluia, não falava, aleluia, com esse povo, por conta do pecado, da iniquidade. E Deus, para Deus operar no meio daquele povo, Deus vai dizer para o sacerdote, aleluia, Josué: Josué, santifica esse povo, porque eu quero operar maravilhas. Santifica esse povo, porque eu quero operar sinais. Mas porém, Josué, antes de eu operar milagres, antes de eu operar maravilha, santificai-vos. Irmão, não existe, louvado seja Deus, o avivamento, a manifestação do poder de Deus sem ter santidade. Não existe a manifestação dos dons espirituais genuínos, aleluia, se não houver obediência, se não houver a palavra, aleluia, se não houver renúncia, se não houver sinceridade. O que passar disso é procedência maligna. Era isso que Deus estava dizendo para esse povo, era isso que Deus está dizendo para nós. Talvez você tenha questionado por quê
E aleluia, louvado a Deus, eu não sinto mais a presença de Deus como antes. Ou porque, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, nós não vemos mais sinais, nós não vemos mais a manifestação do poder de Deus. Deus está dizendo: as vossas iniquidades faz a separação entre vós e o vosso Deus. Nós vemos que Deus, ele vai deixar uma promessa. Deus vai tomar o profeta Joel antes de Cristo para profetizar que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre a terra. Deus, ele vai deixar uma promessa para mim. Deus, ele vai deixar uma promessa para ti. E essa promessa, aleluia, louvado a Deus, não é te dar um carro. Esta promessa não é te dar uma casa. Esta promessa não é, aleluia, te dar dinheiro, te dar fama. Mas esta promessa que Jesus vai deixar para o homem, a maior promessa é o batismo com o Espírito Santo. É a presença de Deus. E nós vemos, meus amados irmãos, então no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a Bíblia vai dizer que vai se cumprir o Pentecoste, vai se cumprir o batismo com o Espírito Santo. Deus vai cumprir as profecias de Joel, Deus vai cumprir as profecias de Jesus, Deus vai cumprir com a tua palavra. Então vai derramar do teu Espírito sobre a igreja primitiva. Um dos propósitos que Deus, aleluia, derramou o batismo com o Espírito Santo para revestir a igreja com o propósito de levar o evangelho, de trazer a salvação para os perdidos, para os cansados e para os oprimidos. A Bíblia diz que estava então, meus amados irmãos, a igreja reunida, aleluia, louvado seja Deus. Se eu não me engano, a igreja ficou 10 ou 40 dias orando, jejuando, santificando. A Bíblia diz que então vai descer o Espírito Santo